Fala galera, meu nome é Leonardo. Normalmente eu venho aqui, escrevo alguns artigos, compartilho com vocês um pouco do conhecimento que eu aprendi e adquiri na minha trajetória profissional, na minha vida acadêmica, nos livros que eu leio. Mas hoje eu quero fazer um vídeo e trazer isso num formato diferente. Um assunto que eu considero extremamente importante, ainda mais nos dias de hoje que a gente vive, nessa era digital, onde as coisas acontecem muito mais rápido, que também pode ser chamada de quarta revolução industrial. O tema é educação. Como é que a gente pega um atalho, aprende o mais rápido para acompanhar essa mudança cada vez mais constante? Então eu quero falar sobre isso. Como a gente ganha tempo, como ganha velocidade, aprendendo com os erros. Não só os nossos, mas principalmente os erros das outras pessoas. Vamos lá? Eu quero contextualizar para vocês por que disso, como fazer isso e no final trazer alguns mecanismos e algumas escolas de negócio que já mudaram o seu mindset, já mudaram a forma de pensar, de ver o profissional do futuro, já começaram a fazer um pouco diferente. Então são escolas que algumas são pagas, que a gente pode se aprofundar um pouco mais, mas a grande maioria ela é gratuita, que traz ali grandes profissionais que já têm uma trajetória de protagonismo nos seus mercados, nos seus segmentos, que já erraram bastante, já extraíram bastante aprendizado desse processo e dividem com uma naturalidade e com um profundo conhecimento fantástico que a gente pode absorver. Bora? Vamos lá, conto contigo. Então, para começar, para contextualizar, por que hoje é tão importante a gente aprender com o erro das outras pessoas e ganhar esse atalho? Eu queria trazer a gente para refletir sobre a nossa educação. Hoje, o que está disponível para a gente como educação? A gente tem as escolas formais, a gente tem ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, as escolas de negócios de pós-graduação, o boom dos MBAs a partir da década de 80. Então, todo esse formato já tradicional, que foi criado lá na primeira Revolução Industrial, com seus formatos de série a série, que tu entra numa sala, sai em outra, e assim vai criando o estudo como se fosse uma indústria, de parte em parte, faz parte de um processo até chegar formado no final, um produto formado, um ser humano formado. E todo esse contexto ele é preparado para nos ensinar uma coisa, a chegar na resposta certa. Então, como é que a gente é avaliado? A gente é avaliado nesse sistema todo através de uma prova. E o que tem nessa prova? Como é que o professor se vale disso para nos avaliar? Através do gabarito. Então, a gente tem uma resposta certa para o problema apresentado. Ok, a gente termina o colégio, termina a escola e vai para o mercado de trabalho. Quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente se depara com uma situação que a gente nunca viveu na parte acadêmica, que é o seguinte: se eu tenho um problema com o meu cliente, um problema com o meu time que eu tenho que gerenciar, um problema com o meu chefe, ou um problema com o processo que eu estou executando, normalmente eu não tenho só uma resposta para aquilo ali. Eu tenho uma série de possibilidades de como resolver aquela situação, aquele problema. Como é que eu vou chegar no melhor resultado? Como é que eu vou chegar na melhor resposta que eu posso engajar melhor o meu time, resolver e otimizar melhor esse processo, encantar o meu cliente? Como é que eu posso fazer isso? E o importante da era profissional é a gente mudar o mindset de qual é a resposta certa, para qual a pergunta certa que eu tenho que fazer. A pergunta certa vai me guiar para achar a resposta correta, a resposta mais ideal, dentre todas as possibilidades que eu tenho. E se eu escolho uma possibilidade, eu estou jogando fora várias outras possibilidades que eu não estou escolhendo, que eu estou deixando de viver. Isso é outro ensinamento que na escola a gente não tem, que é tomar risco. Se eu decidir por um caminho, em detrimento de vários outros, eu estou assumindo o risco que esse caminho eu considero mais importante. Se der errado, a responsabilidade é minha. E esse risco a gente não aprende em nenhum lugar, a não ser na vida profissional. Então, por isso que a escola hoje está defasada em alguns pontos. Não acompanhou o mercado, não acompanhou o que o profissional precisa de caso específico para ser aplicado na vida profissional e está relegando isso a pessoas que já passaram, já sofreram essa mudança, já tiveram que mudar seu mindset do que aprenderam na academia e o que estão aplicando hoje na prática, e essas pessoas estão compartilhando esses ensinamentos, esses aprendizados que tiveram, que extraíram e estão trazendo com naturalidade para que a gente possa aprender com eles. Aí eu te faço uma pergunta: quantas coisas a gente aprendeu, a gente vivenciou, mas que a gente não pratica, que a gente não coloca em prática, que a gente não usa? Quanta coisa que a gente já gastou tempo, já escreveu, já leu, já refletiu, mas que a gente nunca usa? Então essa forma de aprender com o erro dos outros, e nessa era da tecnologia, onde tem muitas plataformas que nos dão subsídios, ferramentas e conteúdo relevante, a gente pode direcionar o nosso estudo para aprender exatamente o que a gente precisa. Se eu, por exemplo, quero ser um líder,
tô estudando, tô me dedicando para isso. Por que eu tenho que entrar numa escola de negócio? Para que eu tenho que entrar numa formação onde tem uma série de cadeiras das quais nesse momento eu não estou precisando para aprender sobre um tema chamado liderança? Por que eu não vou especificamente nesse tema, nesse curso ou nessa escola que trabalha exatamente esse tema? E assim sucessivamente. Se eu quero aprender marketing, por que eu não vou falar com alguém de marketing? Se eu quero aprender RH, por que eu não vou para alguém que saiba de RH, projeto? Enfim, hoje a gente tem demandas específicas de conhecimento. E a gente tem hoje, graças a todas essas possibilidades tecnológicas, esse avanço tecnológico, as plataformas que nos dão essas possibilidades, a gente achar conteúdos específicos para isso. Mas bem, a gente tem toda essa demanda, as escolas não estão nos atendendo tão bem, a gente tem as plataformas com uma série de conhecimento, mas por que a gente hoje não aprende dessa maneira? Porque eu acho que, por isso que é tão relevante, o que a gente tem que trazer e pensar e refletir sobre isso qual é o nosso mindset? O que a gente está pensando? Qual é a nossa forma de atuar? Até hoje, a gente delega para as escolas o nosso aprendizado, a nossa formação. E o que a gente tem que mudar é assumir a responsabilidade da nossa educação. Saber para onde a gente quer ir, saber o que a gente tem que fazer, quais são as habilidades que a gente tem que aprender para o caminho que a gente quer seguir profissionalmente e aprender de forma específica esses conteúdos, esses temas que a gente precisa aprender. Se a gente delegar para uma escola, a gente vai aprender uma coisa genérica que muito disso a gente não vai usar. Porque depois a gente descobre o nosso caminho e descobre as habilidades que a gente precisa ter. Então, se a gente assumir como responsabilidade o que a gente tem que fazer para chegar mais longe na nossa carreira, a gente vai começar a descobrir quais são as competências necessárias que eu preciso ter para traçar essa carreira e vou atrás desses conteúdos, de pessoas que falam sobre isso, de livros que falam sobre isso, de escolas que estão ensinando sobre isso, e eu vou específico no que eu preciso aprender, específico na forma onde eu tenho que ser melhor, onde eu tenho que capacitar e ter mais conteúdo. Para isso, e para fechar o nosso tema, e provocar essa reflexão de a gente assumir o protagonismo, assumir a responsabilidade, a gente guiar o nosso próprio conteúdo, o nosso próprio aprendizado, a nossa própria educação, tem duas escolas que já pensam sobre isso, já fazem uma reflexão sobre como que a gente deve aprender. Uma delas é o meusucesso.com, que é uma escola que traz estudos de caso com empreendedores que já fizeram, já aconteceram, já têm resultados expressivos e eles destrincham ali em forma de documentário e depois com entrevista, com talk show com o próprio empreendedor, tudo que eles aprenderam, tudo que eles vivenciaram, o que eles acham importante, o que eles erraram, o que eles acham que devem fazer, e é extraído ali, se não me engano, são conteúdos de 10 a 12 horas que são extremamente fantásticos e poderosos. Outra escola nessa mesma linha é o administradores.com, a parte premium, onde tu pode assinar e ali tem uma série de conhecimento nesse mesmo perfil. Agora, se não quer ir tão a fundo nessas escolas de negócio, a gente tem uma série de infinidades de mecanismos gratuitos que possam nos ensinar. Já ouviu falar em podcast? Podcast é um mecanismo, é um aplicativo que a gente tem nativo no iPhone, no Android, tem vários aplicativos que a gente pode baixar e tem muitas pessoas produzindo conteúdo, muitas empresas produzindo conteúdo gratuito que tu pode assinar. O aplicativo já faz o download automático do episódio e ali tu pode se capacitar continuamente. O próprio administradores.com, que tem sua parte premium, onde tu paga para ter alguns conteúdos, tem toda semana um entrevistado da mais diversas, já passou ali filósofo como Clóvis de Barros, como Mário Sérgio Cortella, já passou empreendedores como Flávio Augusto, Gustavo Caetano, passou agora recentemente o jogador Tinga, que é um jogador que se aposentou do futebol, mas tem uma cabeça extremamente lúcida e está transformando um pouco, junto com o Gustavo Caetano, está transformando um pouco o mercado pós-futebol, a parte da aposentadoria de jogadores. Então são ensinamentos extremamente ricos e relevantes através do podcast. Outro que eu destaco aqui, CBN Professional. É um conteúdo da CBN, da Rádio CBN, exclusivo para negócio. Então é só podcast, só produzem mídia para podcast, exclusivo para negócio. Agora estão numa série de gestão de pessoas, mas já tiveram
já tiveram toda uma primeira temporada que entrevistaram uma série de gente, uma série de empreendedores que já protagonizaram, já tiveram resultados expressivos, já erraram bastante e já extraíram esses ensinamentos e compartilham com muita propriedade. Outro que eu destaco é o podcast do Geração de Valor. Ele já teve a primeira temporada completa com uma série de entrevistas fantásticas. O próprio Flávio Augusto é um cara fantástico. E agora está prestes aí, então, a véspera de lançar um aplicativo com uma nova temporada do Geração de Valor. Então, para resumir, para fechar, eu trago aqui uma reflexão sobre as escolas que hoje a gente tem, que não nos preparam, as escolas formais não nos preparam para o profissional de amanhã, para o que a gente precisa ser para crescer na nossa carreira, não nos preparam para ser um profissional para as empresas de amanhã, para os recursos, para o que a gente vai precisar para amanhã. E a gente tem que ser protagonista dessa nossa educação, a gente tem que fazer acontecer, a gente tem que buscar as competências necessárias para o ramo de atividade que tu escolheu seguir, definir quais são as competências que tu precisa e ir atrás de conteúdos específicos, seja pessoas que estão falando sobre esse tema, escolas que estão falando sobre esse tema, livros que abordam esse conteúdo. E hoje a gente tem uma série de plataformas que nos ajudam, Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim, só para citar algumas. Então, mecanismo tem, conteúdo tem, a gente nunca viveu uma era com tanto conteúdo sendo compartilhado como esse aqui. Agora basta a gente assumir esse protagonismo, assumir essa responsabilidade de nos guiar na nossa educação, mudar a chavezinha, mudar o nosso mindset, a nossa forma de pensar, em vez de delegar a nossa educação a terceiros, a gente ser protagonista e a gente aprender e ir atrás do nosso conhecimento. Muito obrigado para quem chegou até aqui, para quem nos acompanhou nesse tempo todo de vídeo. Queria agradecer, queria te convidar a curtir, comentar, mostrar esse vídeo para as pessoas que tu acha que vai ser necessário, que vai agregar na vida delas. E fica aqui meu muito obrigado e até a próxima.